Olá, pessoal! Esse é o vídeo em que nós trataremos dos conteúdos das unidades 1 a 4 da disciplina Formação Docente, Conteúdos e Metodologias do Ensino de Ciências Naturais. Bom, gente, começamos perguntando o que é ciência, né? A palavra ciência deriva do latim scientia, que significa saber. Conforme o dicionário, ciência significa conhecimento atento e aprofundado de algo, corpo de conhecimentos sistematizados adquiridos via observação, identificação, pesquisa e explicação de determinadas categorias de fenômenos e fatos, e formulados metódica e racionalmente. Bom, quando a gente fala em ciência, logo nós temos que pensar no chamado procedimento científico, também chamado de método científico. Quais são as etapas do método científico? Em primeiro lugar, temos a observação, que é você analisar de maneira crítica o objeto ou fato. Depois vem o questionamento, o que precisa ser solucionado ou esclarecido. Então, nessa etapa, nós elaboramos uma pergunta de pesquisa. O terceiro passo é a formulação de hipótese, ou seja, desenvolver uma ou mais respostas ao questionamento anterior. O quarto passo é a realização de dedução, baseado na minha hipótese, o que é possível que aconteça. Depois, nós temos, então, a experimentação. Nesse ponto, nós vamos testar as diferentes deduções formuladas. Quanto mais deduções forem possíveis de testar, mais credibilidade aquela pergunta terá. E, por fim, nós fazemos uma conclusão. Nós aceitamos ou negamos as hipóteses formuladas. Então, essas são as etapas do método científico. É muito importante que nós saibamos essas etapas e que nós consigamos passar isso para os nossos alunos durante o ensino de ciências. Bom, a unidade 2 também traz um pouquinho do conceito de aprendizagem significativa. É uma teoria que foi criada pelo autor chamado Ausubel em 1963. O que essa teoria diz? Que o fundamento do processo de aprendizagem significativa é conseguir relacionar as ideias com as informações já existentes do aluno, por meio de uma relação não arbitrária e substantiva. Então, gente, o próprio termo já diz, aprender tem que ser algo significativo, tem que ser algo que vai trazer significado para o aluno. E nós temos que considerar, nesse conceito, a aprendizagem prévia do aluno, os conceitos prévios que o aluno já traz sobre aquele assunto. Bom, nós temos também na unidade 2 que conversar sobre o conhecimento cotidiano e o conhecimento científico. O que é o conhecimento cotidiano? É aquele vivido no dia a dia das pessoas. O conhecimento científico, ele é baseado na lógica. Ele é necessário para comprovar as afirmações que nós fazemos. Vamos dar um exemplo disso. Conhecimento cotidiano é observar uma maçã caindo de uma árvore e contar para alguém. Conhecimento científico é formular as leis da gravidade a partir desse pensamento. Então, por esse exemplo, nós podemos ver claramente a diferença entre o conhecimento cotidiano e o conhecimento científico. E nós lidamos o tempo todo com isso em sala de aula. Por quê? Porque o nosso aluno, muitas vezes, vem com conhecimento cotidiano. Ele observa o que acontece no dia a dia dele. Ele observa o que acontece na escola, na casa dele, onde ele vive. Então, o nosso aluno, ele tem essa percepção. Então, nós devemos trazer o cotidiano do aluno, trazer o conhecimento cotidiano que o aluno traz para a escola, e nós podemos, então, transpor esse conhecimento para o conhecimento científico. Na unidade 3, a unidade 3, ela fala sobre a construção de um novo olhar, e ela cita alguns métodos de ensino, e nós vamos, então, falar sobre um pouquinho de cada um deles. São eles o tradicional, o expositivo, a pesquisa dirigida, os conflitos cognitivos e a explicação e contraste de modelos. No método tradicional, você é o dono do conhecimento como professor e o transmite aos alunos.
que são meros ouvintes que devem memorizar as informações, conhecido também como método de exposição verbal. Então, o método tradicional é ainda muito utilizado e é o que nós aprendemos ao longo da vida como professor. O método expositivo, ele é o ensino por exposição, no qual você proporciona conhecimentos conceituais através de pesquisas e o aluno recebe e assimila conhecimentos. Esse método é baseado nas teorias de Ausubel, da aprendizagem significativa. Para ele, essa metodologia não era essencialmente passiva, pois à medida que os alunos ouvem, vão criando significados, organizando as informações recebidas. A partir disso, os alunos formam conceitos, ou seja, organizam as suas ideias. O próximo modelo, que é o de pesquisa dirigida, a pesquisa é um método construtivo na aquisição do conhecimento, porém, costuma-se observar que nas escolas a pesquisa se resume à simples cópia de informação presente no livro didático. A pesquisa dirigida nada mais é do que um processo de construção do conhecimento em que o aluno possui etapas pré-definidas para compreender o conteúdo da aula. Conflitos cognitivos é uma proposta pedagógica baseada no construtivismo, ok? Explicação e contraste de modelos. Nesta metodologia, você auxilia o aluno a assimilar conceitos de forma que suas explicações sejam compreensíveis e contrastáveis. Os conteúdos são uma maneira para ter acesso às estruturas conceituais e modelos, e os alunos têm capacidade de diferenciar e integrar diferentes tipos de conhecimento e modelos. Bom, falando um pouquinho de ciências na história, gente, o termo ciência é um termo muito antigo. Acredita-se que desde 3.500 a.C. já se fazia ciência no Oriente Médio. Por quê? Porque já existem registros de observações numéricas acerca de fenômenos da natureza nesta época, tá? Mas no Brasil, o ensino de ciências é relativamente novo. Sua obrigatoriedade no currículo escolar só começou em 1971. Então, o ensino de ciências no Brasil, ele é considerado recente. Conforme os PCNs, que são os Parâmetros Curriculares Nacionais, há uma série de objetivos a serem alcançados no ensino de ciências até o final do ensino fundamental, que é o período do 1º ao 9º ano. Dentre eles, eu queria destacar compreender a natureza como um todo, dinâmico, e o ser humano em sociedade, como agente de transformações do mundo em que vive, em relação essencial com os demais seres vivos e outros componentes do ambiente. Também são objetivos dos PCNs formular questões, diagnosticar e propor soluções para problemas reais, a partir de elementos das ciências naturais, colocando em prática conceitos, procedimentos e atitudes desenvolvidos no aprendizado escolar. E o ensino de ciências hoje, gente? Qual é o nosso papel como professor de ciências? Qual é o papel do professor nessas novas práticas pedagógicas investigativas? O professor atua como mediador, estimulando a autonomia do aluno. E aí entra a metodologia científica, construindo etapas para o aprendizado, questionando o aluno e fazendo com que pense cientificamente, levante questões, produza hipóteses, construa métodos para análise de dados e explique fenômenos. Esta é a prática voltada para a realidade do aluno, que aceita as diferenças e respeita a realidade individual de cada um. Então, nosso papel como professor de ciências hoje não é apenas uma transmissão de conhecimentos, mas é sim proporcionar que o aluno experimente um método científico, que ele possa ver um problema, criar hipóteses, criar soluções para aquele problema, para que ele possa experimentar e, de fato, validar ou não as suas perguntas. Bom, gente, eu desejo, então, bons estudos a todos. Qualquer dúvida, vamos continuar a nossa conversa pelo nosso ambiente virtual de aprendizagem. Bons estudos!